Casal, a senhora Cristina, o senhor José, que hoje é um casal feliz, hoje tem uma vida completa. Mas nem sempre foi assim, né, dona Cristina? E a senhora pode falar, sobre isso e como era a sua vida antes da terapia do amor e participar da terapia? Como era a sua vida sentimental e como era a sua vida? Pastor, a minha vida sentimental era um caos, porque assim, a primeira vez eu dei tudo e fui traída. E no primeiro relacionamento. No segundo relacionamento, eu já não deixei que me fizessem, ou melhor, já não dei o meu tudo e, pelo contrário, eu ainda fazia, quando me magoavam, eu ainda magoava mais. Pronto. E então, de modo algum, isso podia dar bom resultado, tanto que eu venho de dois relacionamentos frustrados, um casamento e o outro não foi casamento, mas juntei-me com outra pessoa para tapar o primeiro. Eu trazia a bagagem errada do primeiro, porque eu não entendi, e ao fim de pouquinho tempo eu juntei-me logo com outra pessoa para tapar o vazio que eu tinha, na frustração que eu tinha de me ter separado. E foi muito complicado, mas mesmo muito complicado o segundo relacionamento, porque eu, como é que eu hei de explicar? Eu vingava-me, das coisas que a pessoa me fazia, às vezes até se calhar sem intenção de me magoar, mas eu não, eu tinha aquela intenção de lhe fazer ainda pior. Que era, ou seja, não me queria rebaixar, como já tinha sido humilhada no primeiro, eu no segundo relacionamento eu não me queria humilhar, não me queria ver rebaixada, então eu ainda fazia pior, eu tinha que sair por cima. E isso é muito mau, ou seja, se eu depois de vir à terapia, comecei a vir à terapia, limpei tudo o que estava para trás, portanto, aquela bagagem que eu tinha, eu sabia, ou melhor, descobri qual era a melhor maneira de enfrentar esses problemas, qual era a melhor maneira de os tratar, que não era nunca, nem de perto nem de longe, como eu os tratava. Porque se do primeiro relacionamento a gente se separou por traição, a culpa também era minha, apesar de no momento da separação eu nunca assumi a culpa, mas a culpa também era minha porque eu não dei atenção, porque eu se calhar cuidava mais dos filhos do que do marido, ah, porque se calhar eu tratava mais do trabalho, ou melhor, eu trabalhava mais do que cuidava do marido. Pronto, houve ali assim umas coisas que provavelmente deu origem, mais tarde deu origem a me separar. Portanto, e por traição, bem, ele me trair. Portanto, ir à procura, aquilo que não achava em mim, ele foi à procura no outro lado. Pronto. No segundo relacionamento, pronto, e isto, então, no segundo relacionamento, ou melhor, eu fiquei curada desse problema, não é? Eu sei como é que eu havia, hoje, com a terapia, eu sei como é que havia de enfrentar esse problema, como é que os havia de resolver. No segundo, de modo algum, eu podia fazer pior. Eu aprendi que não tinha que fazer pior, eu tinha que fazer exatamente ao contrário, fazer melhor ainda. Pronto, tratar a pessoa melhor. Se a pessoa me tratava mal, eu tinha que o tratar bem. Ah, ou seja, toda essa bagagem que eu trazia, eu deitei para o lixo. Então, quer Aprendi. dizer, para que as pessoas, peguem por parte. Então, a primeira coisa foi o primeiro casamento da senhora. Houve uma traição nesse casamento, então chegou ao fim. A senhora levou toda essa bagagem para o próximo casamento. Por vezes, achando que talvez resolveria o seu problema, você se endureceu, né, se tornou mais dura no outro casamento, quer dizer, eu não vou agir da mesma forma nesse casamento. Né, e começou a agir de uma forma diferente, Uhum. quer dizer, pagar na mesma moeda. Vou me vingar, se ele me fizer mal, eu vou fazer mal. Se ele me trair, eu também vou trair. Se ele me bater, eu também vou bater. Quer dizer, você começou, vou pagar na mesma moeda, na mesma altura. Se ele erguer a voz, eu vou erguer a voz. Quer dizer, você levou, né, ali para você tentar se proteger, que essa foi a forma para você se proteger, Uhum. você levou isso para o outro casamento. Quer dizer, você não se curou antes, Não. você não resolveu o problema interior. Você levou esse problema interior para dentro do seu casamento.
No segundo casamento, Uhum. como que foi? Teve problemas também? No segundo casamento também tive problemas, pois se a pessoa fazia, eu ainda fazia pior, a pessoa não ia gostar nunca, né? Eu hoje, pondo-me no papel da pessoa, eu vejo que eu também não gostava que me fizessem isso. Pronto. E eu não devia ter feito e fiz, até que o copo foi enchendo, enchendo, enchendo e transbordou e a gente separou-se. Quer Outra dizer, vez. o segundo casamento frustrado. Segundo casamento Quer dizer, frustrado. dali também começou os problemas dentro da família, com os filhos. Sim, começaram, porque depois os meus filhos já era, ou seja, tiveram uma má experiência, né? Porque eu separei-me do pai. E já era a segunda má experiência que eles iriam ter com outra pessoa. Inclusivamente, pronto, depois a minha filha ficou muito revoltada e seguiu com o padrasto, hoje em dia está comigo, não é? Mas ah, pronto, houve ali um problema, um desarranjo interno muito grande, porque havia discussão minha com as crianças, com ele, com a minha mãe, pronto, estava tudo a discutir uns com os outros. Quer dizer, porque o problema sentimental, né, ou as suas escolhas naquela época não ter essa direção, não fez só a senhora sofrer, né, mas toda a família da senhora veio a sofrer depois também, né, os filhos, enfim. A senhora continuou trazendo, até que ponto que a senhora chegou, por conta desses problemas? O que que causou dentro de si, depois do último casamento? Depois, pronto, o primeiro causou-me logo depressão, o segundo causou depressão, não tão grave, mas causou depressão. Eu já fumava, fumei muito mais, porque parecia que quando eu fumava me acalmava, portanto, mas eu fumava à volta do maço, eu passei a fumar, por exemplo, um maço e meio, 2 maços por dia, porque parecia que que eu ficava calma, aparentemente, mas por dentro não, não é? Eu não acalmava. Hum, eu já bebia e comecei a beber ainda mais. Pronto, e cada vez a revolta era maior, porque já era o segundo relacionamento frustrado, a revolta cada vez era maior. Quer dizer, então a senhora chegou dessa maneira na terapia do amor. Foi orientada? Como que foi, a sua trajetória dentro das palestras, participando da terapia? Pastor, eu vim para a terapia do amor iludida, como se calhar muita gente vem, não sei. Vinha à procura de alguém, mais uma vez, sem ter o meu tempo de espera, não é? Mas, como Deus é maravilhoso, ele não entregou logo ninguém, nem mostrou logo ninguém, nem apareceu ninguém. Pronto, então eu fui todas as quintas-feiras, andando, 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 sendo sempre perseverante, ouvindo as orientações, obedecendo, vendo aonde é que eu tinha errado lá atrás, o que é que eu tinha feito, porque parecia mesmo que o pastor estava a falar comigo, para o que é que eu tinha que melhorar em relação ao que já tinha para trás. Ou seja, aos poucos, como se eu tivesse com muitas malas, aos poucos eu fui tirando uma mala de cada vez e limpando aquilo tudo que eu tinha feito lá atrás. Ou seja, eu comecei a ficar limpa dos meus erros e a saber como resolvê-los. Pronto, e depois, passado um tempo, passado, sei lá, aí uns 2 anos que eu vinha à terapia, eu comecei a ver também que a terapia era muito boa, porque não era para eu vir à procura de ninguém, mas sim também o meu relacionamento com outras pessoas, mesmo no trabalho, a maneira de eu lidar com as pessoas, a maneira de eu falar, portanto, não é só para a gente se limpar dos nossos erros e ver onde é que falhou atrás, mas sim também a maneira como a gente lidava com outras pessoas, como a gente falava, quando nos respondiam de uma certa maneira, como é que nós devemos responder, isso tudo me ajudou. Então eu fui ficando. E depois houve uma vez que eu disse: Olha, senhor, tu não trazes ninguém, se for da tua vontade, traz, se não for da tua vontade, eis-me aqui. E deixei de pensar no assunto. Quando, pronto, depois, eh, passado aí não sei precisar, 1 mês, 2, o Zé veio à terapia do amor. Eu já o conhecia, porque ele é da igreja aqui ao lado, né? Eu já o conhecia, até porque eu ia à Força Jovem com os meus filhos, ele também ia com os jovens lá da igreja onde que ele frequentava. Pronto, já o conhecia, mas já a gente nada de falar um com o outro.
E pronto, e aos poucos a gente foi se conhecendo e olha, pastora, casámos. Estão quanto tempo casados? Fazem mais de 2 anos. Qual orientação que a senhora dá, ou o que que a senhora diz para essa pessoa que já vem também de relacionamentos frustrados, vem tentando resolver os seus problemas, como a senhora, tentando encontrar outra pessoa para curar, né, o coração, para curar o passado, para esquecer o passado. O que que a senhora orienta essa pessoa? Primeiro que tudo, eu oriento uma coisa: não andem à procura de ninguém. Não é uma pessoa que vos vai fazer feliz. Andem à procura de ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos faz feliz. E quando nós estamos felizes dentro de nós, nós transmitimos a felicidade para os outros. Então, primeiro busquem o Espírito Santo, mas com toda a força que ele vai vir. Há um dia que ele vem. Não se cansem de buscar. Ah, sigam as orientações do pastor para buscar o Espírito Santo, como é que há de fazer, como é que não há de fazer. O pastor orienta. Então, primeiro tenha o Espírito Santo e depois o Espírito Santo trabalha e vai pôr o príncipe encantado ao lado da pessoa. Então Ou a princesa. está aí, pastor Pedro, o resultado desse casal que chegou aqui com a vida destruída, tentou resolver os problemas, como muitas pessoas que agora nos acompanham. Tem buscado em relacionamento, e tem vivido frustrações em cima de frustrações. Então, nesta quinta-feira, nós estaremos realizando a terapia, né, em todo o país, toda a zona nacional, né, em todas as zonas de Portugal, onde existe ali uma igreja universal, estará sendo realizado a terapia do amor. E eu estarei aqui junto com este casal, aqui na igreja do Montijo. Aqui no Montijo as pessoas também encontram a terapia do amor. E eu estarei aqui às 8 horas da noite, na rua Indústria Corticeira, no lote 16, e com certeza essas pessoas que têm passado por uma situação difícil na sua vida sentimental terão oportunidade de vencer os seus problemas. Pastor Pedro,